Para nos orientar sobre a República de Platão, nós convidamos o professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Roberto Bolzani Filho. Tudo bem, professor? Tudo Obrigado bem. por ter vindo aqui e compartilhar esse momento aqui com a gente. Bom, nós já conversamos aqui sobre Platão no Literatura Fundamental, num programa sobre o livro O Banquete. Nosso orientador na época foi o professor Adriano Machado Ribeiro, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, lá da FEFELESH da USP. Ele falou bastante sobre Platão, a época em que ele viveu, portanto, quem quiser essas informações pode encontrá-las nesse programa, que está lá no canal da Univesp no YouTube, ou então em nossa página na internet, no www.univesp.tv.br. Você clica ali na aba Programas e busca Literatura Fundamental. Está lá. Bom, hoje a nossa intenção, então, é estudar o máximo possível do livro A República, do Platão. Bom, professor, como eu já disse aqui, a gente já falou sobre Platão, então o ideal aqui é a gente partir logo para entender melhor a importância desse livro. Ele é importante para a filosofia, o senhor é professor de filosofia, qual é a importância dele para a filosofia? Olha, ele é um dos textos mais importantes da história da filosofia, porque nele você pode dizer que Platão, pensando na obra como um todo, é o livro mais pretensioso de Platão, onde ele desenvolve de maneira mais profunda a sua concepção de filosofia, o que é o filósofo, o que o filósofo conhece, como entender a realidade que o filósofo conhece, ou seja, vários temas, metafísica, ética, política, teoria do conhecimento, são todos temas abordados no Diálogo República e nesse diálogo, Platão os aborda de maneira mais sistemática, mais unificada, porque esses temas estão todos encadeados, de fato. Tá, então ele começa... Bom, é um diálogo, né? Sim. Ele trabalha com o gênero diálogo, sim, vamos dizer assim, né? Isso. Como a maioria dos textos dele. E ele começa falando da velhice, aí ele vai encadeando essa conversa até construir um governo de uma cidade, não é isso? O diálogo começa na casa de um indivíduo chamado Céfalo, que é um estrangeiro em Atenas e que teve uma vida muito boa do ponto de vista dos bens materiais e que se pergunta, então, se viveu uma vida justa. Mas como ele é um estrangeiro, ele não tem cidadania, ele não tem vida política. Então, a ideia de justiça que ele quer desenvolver é uma ideia fundada basicamente no ponto de vista individual. Então, ele se pergunta se ele viveu uma vida justa. Isso, então, coloca o tema da justiça. Para o Sócrates. Para Sócrates e os amigos de Sócrates que estão na casa de Céfalo dialogando. Bom, só para a gente explicar para as pessoas, quer dizer, o diálogo se dá entre, como a maioria dos diálogos do Platão, Sócrates é um personagem principal, central, fundamental, e vários outros que fazem papéis de oposição ao pensamento socrático. Na verdade, nesse diálogo você tem duas personagens que dialogam quase o tempo todo com Sócrates, que são dois meio-irmãos de Platão, Glauco e Adimanto. E no primeiro livro, a grande personagem que dialoga com Platão é Trasímaco, que é um sofista, e o diálogo é bastante tenso, porque Trasímaco tem uma visão de mundo muito diferente daquela que Sócrates quer defender. Então é tenso, né? É tenso. A coisa da justiça. Isso. Trasímaco, na verdade, ele tem uma visão... Ele é dotado de um realismo político muito brutal. A noção de justiça que ele desenvolve o justo é o que interessa ao mais forte. Isso é justo. Isso é justo. Aquele que detém a força e o poder estabelece o que é ser justo. Essa visão vai iniciar o debate e o livro primeiro livro, todo ele é uma refutação dessa visão trasimaquiana. E a partir do livro 2, então, Glauco e Adimanto, que são meio-irmãos de Platão, substituem Trasímaco e aí o diálogo se dá de maneira bem mais tranquila, porque eles têm uma visão mais simpática àquilo que Sócrates vai tentar defender. É importante falar do âmago desse debate, né, professor? Como é que se dá esse debate? Esse debate se dá com Trasímaco. Então, Trasímaco como eu disse, ele é um realista. Ele apresenta a posição que é a posição que vigora na vida política ateniense. De fato, exato. Então, isso dá ao diálogo uma atualidade muito grande, porque a definição de justiça como sendo aquilo que resulta da visão daquele que detém o poder, aquele que detém o poder estabelece o que é agir de modo justo, afinal de contas, uma visão atemporal. A história mostra que este é um modo de pensar a política ainda vivo. E é contra essa visão que o diálogo vai se colocar.
E qual é que é o ponto de Sócrates? O ponto de Sócrates será o seguinte: só deve deter o poder aquele que merece deter o poder. E aí, então, ao longo do diálogo, vai se defender uma tese que vai depois aparecer na 7ª carta de Platão, de que a cidade só será justa se for governada pelo filósofo. Por um homem justo, um homem bom, né? Que ele vai definindo ao longo do livro. livro. Exatamente. O filósofo é aquele que sabe o que é a justiça, porque ele sabe o que é o real, e nessa medida ele deve legislar na cidade. Tá. E como é que ele chega nisso? Bom, então, o caminho é longo. Vamos tentar fazer um caminho árduo. Vamos lá. No segundo livro, depois que Trasímaco é refutado, os interlocutores Glauco e Adimanto recolocam a questão, o que obriga Sócrates a responder a pergunta o que é o justo em novos termos. Isso vai fazer uma afirmação muito importante. Para saber o que é o justo, para saber o que é um indivíduo justo, nós devemos saber o que é uma cidade justa. Então ele faz a comparação. Se você quiser ler bem uma coisa, procure as letras maiores, que são mais fáceis de visualizar do que as menores. E isso é importante porque estabelece a seguinte tese: ser justo para o indivíduo e ser justo na cidade, a justiça da cidade e a justiça individual não diferem qualitativamente. Elas diferem apenas do ponto de vista do tamanho. Há uma continuidade entre a vida individual justa e a vida política justa, entre a vida em comunidade justa e o código de conduta individual justo. Não há uma diferença substantiva. Ou seja, aquilo que nós chamamos de ética e política, ética como um conjunto de regras individuais e política como um conjunto de normas da vida em comunidade, não há entre essas duas maneiras de pensar a conduta uma ruptura. Elas têm uma relação de continuidade. Essa é uma visão tipicamente grega, na verdade. A justiça na vida particular e a justiça na vida pública não se distinguem profundamente. Você tem a mesma essência. Exatamente, O que vai levar Sócrates, então, a dizer: vamos investigar o que é a justiça na cidade e descobriremos o que é ser justo para cada indivíduo. Então, ele propõe, né, que como se formam, ele propõe, então, que eles se debatam como se forma um Estado na cidade. Então, um Estado, é mais que cidade, ou cidade? Na verdade, usa-se o termo cidade-estado para falar da polis, porque cada cidade é uma unidade administrativa autônoma. Tá. Você não tem o país Grécia, você tem Atenas, Esparta, Corinto, etc. O que dá unidade é a língua, mas cada cidade tem sua constituição. Perfeito. Né? E Platão, evidentemente, tem no seu horizonte, sobretudo, a cidade de Atenas, né? Quando ele está pensando a construção da cidade e a crítica das cidades. Né? Bom, a cidade começa com as necessidades básicas de sobrevivência, portanto, precisa haver um certo comércio na cidade, mas logo se entra na questão da necessidade da segurança, o que introduz a figura do guardião, que é uma figura central, porque é da classe dos guardiões que vai emergir o filósofo, ou os filósofos. Então ele amarra, quer dizer, a defesa, a segurança pública no pensamento, no ser bom. Então o cara, para ser guardião, também tem que ser bom, né? Tem que estudar. O guardião deve deter certas qualidades que definem uma natureza filosófica, aliada a uma educação, vai permitir o surgimento de alguns indivíduos que deterão a capacidade de governar a cidade. Esses são os filósofos, não é? O bom guardião, ele deve ser corajoso, ele deve ter capacidade de aprender com facilidade e boa memória. Recebendo a educação adequada, esse é um dos pontos mais importantes do diálogo, essa classe de guardiões poderá no futuro levar ao surgimento de alguns ou de um indivíduo dotado de uma natureza excepcional, que deve receber uma outra educação de nível superior, o aprendizado das ciências, finalmente obtendo o aprendizado da dialética, que é a ciência suprema, e aí então ele tem as condições de ter um conhecimento absoluto do que Platão chama de formas ou ideias, que são essa realidade que ultrapassa a esfera do mundo sensível, na qual se pode conhecer as formas e, acima de todas, a forma do bem, que é a forma que unifica todas as outras, né? Conhecendo a forma do bem, ele tem o conhecimento sobre a realidade e esse conhecimento lhe confere as condições de legislar na cidade. A legislação da cidade, ela visa sobretudo a manutenção da unidade da cidade, porque a realidade suprema é unificada pela forma do bem.
Então, a constituição da cidade é a maneira pela qual o filósofo pode trazer ao mundo sensível, na medida em que isso é possível ao mundo sensível, unidade. Então, toda a legislação visa a manutenção da unidade. As partes da cidade devem ser pensadas, ordenadas e coordenadas pelo filósofo, visando a manutenção da unidade. Então, as classes da cidade devem estar em harmonia, ser harmonizadas pelo filósofo ao legislar, de modo que se mantenha essa unidade. Mas isso envolve, então, toda uma educação que ocupa boa parte do diálogo. Os livros 2 e 3 e os livros 6 e 7 da República, que são o cerne da filosofia platônica, da metafísica e da teoria do conhecimento platônica. Não é? Quer dizer, a busca do bem. No livro 7 tem um ponto que é muito conhecido, livro 7 tem a questão o mito da caverna, que ficou conhecido como o mito da caverna. Na verdade, a alegoria da caverna. É uma alegoria que o inventa, Sócrates cria ali, o Platão inventa. Essa é uma passagem, talvez a mais famosa dos diálogos platônicos. Ela representa justamente o mundo sensível, o interior da caverna, no qual os indivíduos estão acorrentados. Só para a gente chegar nisso, quer dizer, ele chega nessa alegoria tentando explicar como que se forma o homem, o guardião, aquele que será o A alegoria ela é apresentada para que Sócrates explique aos interlocutores como deve ser a educação do filósofo. Tá, perfeito. Então, essa educação consistirá na libertação dos grilhões da caverna, porque na caverna estão todos agrilhoados, acorrentados, não podem sequer virar a cabeça. Quer dizer, é uma caverna onde há pessoas lá dentro. Pessoas presas, de costas para a saída da caverna. Há um fogo colocado na saída da caverna que projeta a sua luz nas paredes do fundo da caverna. Os homens estão acorrentados de costas para a saída, e então eles só veem o que é projetado, as sombras projetadas no fundo da caverna. E entre o fogo, os prisioneiros e o fundo, há pessoas passando, carregando estátuas por trás de um muro. Então, o que é que os acorrentados veem? Sombras em movimento no fundo da caverna. E eles acham que aquilo é realidade, porque é somente aquilo que eles veem. Para eles, a realidade, portanto, são as sombras que se projetam na caverna. Isso é uma maneira a alegoria, então, com isto quer dizer que aquilo que é dado no mundo da sensibilidade são meras sombras. Portanto, o estatuto de realidade do mundo sensível é precário, é ilusório. Um dos indivíduos da caverna é libertado e sai da caverna. E esta saída da caverna é muito difícil para ele, porque ele não está acostumado com a luz que ele encontra fora da caverna. E essa dificuldade em olhar para a luz simboliza a dificuldade de toda a educação do filósofo, porque ele está sendo colocado num novo plano de realidade que exige dele um processo de habituação. Essa habituação é a educação, que consiste numa série de ciências, as matemáticas, a astronomia e a dialética, que vão habituá-lo a lidar com o inteligível, que não muda, e afastando-o, então, das coisas da sensibilidade, que estão em constante mudança. Essa habituação leva décadas na educação do filósofo, né? Segundo Platão, o filósofo vai estar mais ou menos bem preparado por volta dos 50 a 55 anos. Essa educação dura cerca de 30 anos, na qual ele vai estudando as ciências que o habituam com a realidade inteligível, com a fixidez dos números, dos movimentos dos planetas e, finalmente, com as formas. E isso é simbolizado na alegoria da caverna por esse trajeto de subida, pela saída da caverna e pela capacidade de lentamente habituar a sua visão à luz. Primeiro ele olha para o reflexo dos objetos na água e aos poucos ele vai conseguindo olhar diretamente para o sol, que simboliza a ideia do bem. Perfeito. Que é aquilo que ilumina todas as outras ideias, né? Então, essa alegoria, ela captura toda essa ideia de uma educação gradativa, lenta,
inevitavelmente lenta que conduz desse estágio de mergulho na treva, que é a vida do indivíduo preso à sensibilidade, até a libertação total, na qual ele é capaz de olhar diretamente para o sol, que simboliza a forma do bem. E Platão vai fazer tem uma passagem muito interessante nessa alegoria. Ele diz que essa mudança ela é uma virada total do indivíduo. O indivíduo se volta completamente para a luz, o que significa que essa mudança não é meramente teórica, é uma mudança existencial. É um novo modo de vida que tem que ser adotado pelo filósofo. Ela não é, portanto, um mero ensino escolar, uma mera comunicação de conteúdos, mas ela é uma nova formação de vida. Ela, portanto, significa que conhecer a realidade envolve uma transformação existencial. Essa educação, portanto, muda completamente a vida desse filósofo. E a forma dele observar o mundo. Quer dizer, a ideia do bem. Na verdade, a ideia do bem é que faz isso a ele. Ele é levado pela ideia do bem. Agora, na alegoria, ele volta à caverna, né? Vai tentar tirar os que estão lá. Então, Sócrates vai dizer que se dependesse dele simplesmente, ele não voltaria. Porque depois que ele descobre que o que ele via eram apenas sombras e que agora, de fato, ele conhece a realidade, ele gostaria de viver uma vida completamente fora da caverna. E aí vem uma parte fundamental do diálogo. Mais importante do que a felicidade do filósofo é a felicidade do todo da cidade. Que é aquilo que você falou no início. A busca pelo coletivo. A busca pelo coletivo. A justiça e a felicidade da unidade cidade, né, é mais importante. Então o filósofo tem o dever de voltar à cidade ou à caverna e comunicar aos seus conterrâneos, aos seus concidadãos, a verdade. Platão diz que quando ele volta e diz o que ele viu lá fora, ele é objeto de ridículo. Os outros se riem dele. Isso. Que ele está inventando, que aquilo não é verdade. Porque os outros estão acostumados com as sombras. E isso é uma maneira que Platão encontra, inclusive, de comentar o fato de que numa cidade como Atenas, aquilo que se chama de filósofo é mal visto. Ele é visto ou como perverso ou como inútil, né? O que mostra que Platão está, na verdade, tentando elaborar um conceito de filosofia e de filósofo contra uma certa realidade vigente na cidade, na qual já existe um conceito, uma certa reputação negativa de indivíduos que são chamados de filósofos, né? E como é que ele resolve isso nesse diálogo? Então, na verdade, o que ele diz é: o filósofo, voltando à cidade, terá muita dificuldade de persuadir os seus amigos, os seus conterrâneos, sobre essa verdade, mas ele deverá ser posto no cargo de legislador. Se ele for colocado no cargo de legislador, a sua legislação, as leis e os costumes que ele institui na cidade deverão tentar, na medida do possível, transformar a cidade em algo fixo e imutável, assim como as formas são. É interessante, né? Quer dizer, e de que maneira a gente pode trazer isso para a atualidade, professor? Olha, quer dizer, ele passa o livro descrevendo como deve ser a cidade, como devem ser educadas as classes, os trabalhadores, os guardiões que vão se transformar naqueles que governarão a cidade. E como é que a gente transporta? Dá para transportar isso para a atualidade? Esse livro é atual? Olha, eu diria que o que ele tem de atual são os problemas que ele aborda, mais do que as soluções que ele apresenta. A solução platônica é uma solução inaceitável porque ela é antidemocrática, não é? Na verdade, Platão está fazendo uma crítica à democracia. Então, não me parece que seja aceitável adotar uma visão platônica do que é a vida política. Na verdade, na cidade que Platão está projetando, não há uma vida política, porque não há um embate de forças com interesses diferentes. A cidade platônica suprime a ideia de uma política como uma atividade na qual se busca consensos, porque este consenso está dado de saída pela verdade que o filósofo instaura na cidade. O que há, a meu ver, de atual, você até observou, a questão inicial, a política entendida como o interesse do mais forte, uma questão muito atual. O que Platão está tentando estabelecer, e isso eu acho que é interessante, a questão é interessante, é a seguinte: é saber
se nós podemos dizer que numa democracia existe um saber político que se pode considerar acima dos outros e que, portanto, se imporia para além da divergência legítima que há entre os diversos interesses particulares ou de grupos. Ou seja, o que é que caracteriza numa democracia um saber político? Para além, acima das distinções e das divergências. É possível fazer isso? Na cidade platônica é absolutamente certo que há um saber político, que é o saber do filósofo. Do filósofo. Do filósofo. Ele coloca ali o filósofo Isso. como... Agora, o preço a pagar é a supressão da democracia. Nós não vamos pagar esse preço, imagino, de supressão da democracia. Não, ele coloca aqui, inclusive, tem uma discussão bastante interessante sobre o que deve ser suprimido dos textos. Ele fala dos textos homéricos. Exatamente, é a primeira parte da educação. Que é a base da educação exatamente. grega, não é isso? Então, a primeira parte da educação do Guardião é um dos textos mais impactantes e importantes da República, livros 2 e 3, porque ele diz que a boa educação se faz pela narrativa dos mitos, mas não dos mitos de Homero e Hesíodo, que são a grande base da educação. Porque eles são mentirosos, segundo eles. Porque eles narram uma concepção falsa de divindade, divindades que mudam de forma, caprichosas, invejosas, quando na verdade o divino deve ser concebido como imutável e nunca como causa do mal, sempre como causa do bem. Então, na cidade que está sendo construída, os mitos devem narrar acontecimentos nos quais os deuses ou o Deus seja sempre uno, que é aquilo que as formas depois vão aparecer como exibindo, unidade e fixidez. Né? Então tem toda uma reforma educacional envolvida. Sim. Portanto, isso é uma outra característica bastante contrária ao que nós entendemos como uma visão democrática, na qual, em princípio, deve-se aceitar todas as manifestações culturais que estão ali sendo oferecidas para os cidadãos. Né? Ele não aceita isso. Acho que para se atingir o bem é preciso que todos sigam o mesmo caminho dele. Ele analisa também nos capítulos finais as formas de governo, não é isso? Sim. São 5 formas de governo. Ele elabora um certo processo de decadência das formas de governo. A forma ideal é aquela que ele constrói aí, né? E que ele diz que pode ser chamada ou de aristocracia ou de monarquia. Da aristocracia ou monarquia há uma decadência para o que ele chama de timocracia, que é o poder das honras. Da timocracia se cai para a oligarquia, que é o poder de poucos. Da oligarquia se cai para a democracia e da democracia para a tirania. É um processo de decadência que acaba sendo inevitável, porque essa cidade que ele constrói é uma cidade que se coloca na esfera da sensibilidade, e a sensibilidade é corruptível. O mundo da sensibilidade, ele é, por natureza, o mundo daquilo que vem a ser e que se destrói. Então, é uma cidade ideal. É uma cidade que é um modelo que o filósofo, assim como um pintor deve tentar reproduzir o máximo possível um modelo, o filósofo, ao legislar, deve tentar reproduzir o máximo possível esse modelo, mas essa reprodução nunca será 100% fiel, porque ela se dá na esfera da mudança. Então essa mudança levaria inevitavelmente a esse processo de decadência com essas formas de governo num aumento cada vez maior de decadência, né? Até que finalmente se chega à tirania. Livro importante para se ler, né, professor? Para pensar a respeito da organização das sociedades. Alguns temas que estão na República, como eu disse, embora a cidade que Platão proponha seja muito estranha para nós, inaceitável, as questões que estão por trás dessa cidade são questões, na minha opinião, perenes. Estão sempre aí. Sempre aí. Bom, para a gente ler, é melhor ler de que maneira? Quer dizer, os diálogos, tem alguma tradução que você recomenda? Olha, a tem República... algum livro? Você trouxe alguns aqui para a gente ver, né? A República é um dos diálogos mais traduzidos em língua portuguesa. Há uma tradução portuguesa, eu não trouxe, uma tradução portuguesa muito boa, de uma helenista chamada Maria Helena da Rocha Pereira,
E eu trouxe 3 traduções da República. Essa que você tem em mãos é do Carlos Alberto Nunes, famosa, e ela é a mais antiga. E eu destaco nela a introdução do Benedito Nunes, que é um filósofo. Ele faz uma introdução, explica. Muito boa introdução, do ponto de vista filosófico, ele mostra muito bem o que está em jogo na República de Platão, do ponto de vista filosófico. Esta segunda que você tem em mãos é uma nova tradução de uma tradução que foi feita nos anos 60, do francês. Ela sofreu uma revisão com cotejo do texto grego e foi acrescida a ela um conjunto de notas muito boas, feitas por um professor do grego da USP, Daniel Nunes. Esta tradução é a tradução mais recente da professora Ana Lia Almeida Prado, professora aposentada do curso de grego da USP, uma excelente tradução também. Bom, como você falou, Roberto, revisão técnica e introdução sua. Sim. Então você dá uma explicação. Eu falei algumas coisas que basicamente estão aqui nessa introdução. Eu tenho uma outra aqui que é bem mais antiga, enfim, num outro formato. Mas, enfim, como você falou, tem várias traduções. Sim, sim. Muito bem, professor. Que mais que a gente poderia acrescentar sobre a República de Platão? Que mais que você poderia nos dizer da importância de ler Platão hoje, 2.500 anos quase depois que ela foi escrita? Em primeiro lugar, eu queria destacar que a República é um texto de uma grande densidade filosófica, mas ela é de um valor literário muito grande. É um texto que você começa a ler e não consegue parar de ler, porque Platão consegue aliar essa profundidade filosófica com uma escrita extremamente importante. E o segundo, o ponto que eu acho que é fundamental, do ponto de vista da nossa cultura política contemporânea, é que Platão, mesmo sendo um antidemocrata, ele tem uma crítica muito interessante à democracia. E vale a pena ler essa crítica, não para abandonar a democracia, mas para tentar aperfeiçoar a democracia. Ele fala da democracia como uma grande colcha de retalhos na qual os indivíduos vão de um lado para outro sem uma consciência própria do que eles querem. É o lugar da multiplicidade e da diversidade. Nós encaramos a diversidade como algo positivo. Platão não. Mas vale a pena entender que a diversidade pode também nos levar a um caminho ruim. Ou seja, nós podemos ler Platão não como como alguém que nos ensina a não ser democráticos, mas como alguém que nos ensina a ser melhores como defensores da democracia. Essa crítica é uma crítica que pode ser lida por nós como uma crítica saudável, não como uma crítica negativa. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes para quem quer pensar a vida política contemporânea à luz da República de Platão. Fazer seu próprio diálogo. Isso. Dialogar com o próprio Platão, já que o diálogo é a forma por excelência para Platão do pensamento. Tá certo, professor. Mas, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Foi um prazer. Obrigado pelos seus esclarecimentos a respeito da República de Platão. Obrigado. Até a próxima.